Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Vamos para o nosso momento com Deus? Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, te louvamos, Deus, porque Tu és bom, porque Tua misericórdia dura para sempre, meu Deus. Te louvamos porque o Senhor nos tirou da escravidão do pecado, meu Deus. O Senhor nos tirou da condenação, meu Deus. Mesmo nós não merecendo, Pai amado. Te louvamos, Senhor, porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus amoroso, zeloso, meu Deus. Mesmo, Pai, nós todos os dias, meu Deus, pecando contra Ti, meu Deus, fazendo coisas que Te desagradam, dando prioridade a outras coisas, Senhor. Coisas fúteis, meu Deus. Coisas que não nos acrescentam em nada. Coisas que nos levam distantes de Ti, Pai. Te pedimos perdão por isso, meu Deus. E te pedimos, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai amado. Porque sem Tua misericórdia, Senhor, já não estaríamos aqui, Senhor, há muito tempo. Não vamos conseguir, Senhor, resistir, Pai amado. Precisamos da Tua misericórdia. Precisamos, Senhor, da Tua companhia, Pai amado. Ande junto com nós, Senhor, nos direcionando para o caminho certo, Senhor. E que nunca possamos, meu Deus, nos desviar dos Teus caminhos, Pai amado, porque os Teus caminhos são perfeitos, Senhor. Pai, te agradecemos, Pai amado, por mais um dia de vida. Te agradecemos por esse tempo, meu Deus, esse tempo ensolarado, meu Deus. Te agradecemos, Pai amado, pelas bênçãos que nos dá, Senhor, pelas bênçãos que nos deu até aqui e as que ainda vai nos dar, Senhor. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor não nos julga segundo os nossos pecados, Pai amado. Te agradecemos, mesmo nós merecendo ser julgados pelos nossos pecados, meu Deus, porque somos pecadores, somos falhos, Senhor. Muitas vezes, meu Deus, nos distanciamos de Ti, Pai amado. Muitas vezes negligenciamos a Tua palavra, meu Deus. Senhor, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Precisamos que o Senhor transforme os nossos corações e as nossas mentes também, Pai amado. Nos molde, Senhor, todos os dias para ser mais e mais parecidos contigo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o devocional aqui em Spurgeon. E o devocional de hoje é referente a Marcos, Evangelho de Marcos. Tá bem aqui, né? Capítulo 10, versículo 17. Vamos ler do versículo 17, até o 22. Marcos 17, capítulo 10, versículo 17 até o 22. Diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo
ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Não tire nada dos outros. Respeite o seu pai e a sua mãe. Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara e, porque era muito rico, foi embora triste. Vamos para o devocional aqui em Spurgeon. Charles Spurgeon. Diz assim: se o jovem no Evangelho usou esse título ao falar com nosso Senhor, quão mais apropriado eu posso assim tratá-lo? Ele é realmente meu mestre, em ambos os sentidos. Um mestre no poder e um mestre no ensino. Tenho prazer em cumprir suas incumbências e sentar-me aos seus pés. Sou servo e discípulo, e considero minha maior honra ter esse papel duplo. Se ele me perguntar por que eu chamo de bom, devo ter uma resposta pronta. É verdade que ninguém é bom, senão um, que é Deus. Mas então ele é Deus, e toda a bondade da deidade brilha nele. Em minha experiência, tenho descoberto que ele é bom, tão bom, na verdade, que todo o bem que tenho me veio por meio dele. Ele foi bom para mim quando eu estava morto no pecado, pois me ergueu pelo poder do seu Espírito. Ele tem sido bom para mim em todas as minhas necessidades, provações, lutas e tristezas. Nunca houve um mestre melhor, pois seu serviço é liberdade. Sua regra é amor. Gostaria de ser um servo bom que tivesse 1/1000 de sua bondade. Quando ele me ensina como meu mestre, é indescritivelmente bom. Sua doutrina é divina. Sua conduta é condescente. Sua conduta é condescente. Seu espírito é brando. Nenhum erro se mistura com sua instrução. Pura como a verdade do ouro que ele traz. E todos os seus ensinamentos levam à bondade, santificando e edificando o discípulo. Anjos o consideram um bom mestre e prazerosamente prestam sua homenagem aos seus pés. Os santos da antiguidade
provam que ele é um bom mestre. E cada um deles se alegrou em cantar: Sou teu servo, ó Senhor. Meu próprio humilde testemunho certamente deverá ter o mesmo efeito. Vou sustentar este testemunho perante meus amigos e vizinhos, pois é possível que sejam levados, por meio dele, a buscarem meu Senhor Jesus como seu mestre. Ah, que eles façam isso! Nunca irão se arrepender de atitude tão sábia. Se eles apenas tomassem seu jugo suave, iriam se encontrar num serviço tão magnífico que se alistariam nele para sempre. Amém. Vamos para a leitura em Esdras agora. Esdras capítulo 8. E a introdução do capítulo diz assim: Os que voltaram da Babilônia. Do capítulo 8, do versículo 1 ao 14. A lista dos que voltaram da Babilônia com Esdras começa com 2 chefes de grupos de famílias de sacerdotes, Gerson e Daniel. Os outros são de famílias que não eram sacerdotes. Ao todo, voltaram com Esdras uns 1.500 homens, incluindo mulheres e crianças. Deve ter sido um grupo de umas 5.000 pessoas. E o capítulo 8 inicia assim: Esta é a lista dos chefes de grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém, quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias; Daniel, da família de Itamar; Atos, da família de Secanias; Atos, filho de Secanias, da família de Davi; Zacarias, da família de Paróis, com 150 homens do seu grupo de famílias. Havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Paate-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zato, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Ade, com 50 homens. Jesaías, filho de Atalias, da família de Elão, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Bebai, com 28 homens.
Joanã, filho de Acatã, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Bigvai, com 70 homens. Esdras manda buscar levitas. Um comentário sobre essa parte, que vai do capítulo 8, dos versículos de 15 a 20. Esdras entendia que sem levitas, o grupo de exilados em viagem para Jerusalém não estaria completo. Por isso, mandou buscar levitas para viajarem com eles. E o versículo 15 continua. Eu, Esdras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ava. E ficamos acampados ali 3 dias. Quando examinei o povo com mais cuidado, vi que no meio deles havia sacerdotes, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulã. E chamei também 2 professores, Joiaribe e Elnatã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Casifia. E disseram a ele e aos seus colegas, servidores do templo, que nos mandassem gente para servir a Deus no templo. E porque Deus estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas. E fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo jejua e ora. Um comentário sobre isso, que vai do capítulo 8, dos versículos 21 a 23. O grupo que voltou da Babilônia com Esdras não tinha a proteção de soldados do rei. Dependia da proteção de Deus. Versículo 21. Então, ali perto do rio Ava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse, os nossos filhos e tudo que era nosso. Eu tinha dito ao rei
que o nosso Deus protege todos os que confiam nele. Porém, que a sua força e a sua ira vão contra os que o abandonam. Por isso, fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos protegesse, e ele atendeu às nossas orações. A entrega das ofertas. Um comentário sobre isso, que vai do capítulo 8, dos versículos 24 ao versículo 30. As ofertas separadas para o Senhor, capítulo 1, versículo 4, e capítulo 7, versículos 15 a 16, foram entregues a homens separados para servir o Senhor. Versículo 28 do capítulo 8. Isto é, a sacerdotes e levitas. Estes ficaram encarregados de tomar conta delas e entregá-las aos chefes dos sacerdotes e dos levitas e aos líderes do povo de Jerusalém. Versículo 29. Versículo 24 diz assim: dos chefes dos sacerdotes eu escolhi Serebias, Asabias e outros 10. Então pesei a prata, o ouro e os objetos que o rei, os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo. E entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, dois objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro trazidos a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles, até que vocês cheguem ao templo. Ali, nas salas do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes e dos levitas, e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos, a fim de os levar para o templo de Jerusalém. Agora vamos para alguns comentários e referências do capítulo 8 de Esdras.
Esdras capítulo 8, versículo 1. Artaxerxes. Referência: Esdras capítulo 7, versículo 1. Capítulo 8, versículo 22. Fiquei com vergonha de pedir uma tropa de soldados. Diferentemente de Esdras, Neemias mais tarde viajou acompanhado de uma tropa da cavalaria. Referência: Neemias capítulo 2, versículo 9. Capítulo 8, versículo 23. Ele atendeu às nossas orações. Referência: Esdras capítulo 8, versículo 31. Esdras capítulo 8, versículo 28. O Senhor. Referência: Esdras capítulo 1, versículo 1. Esdras capítulo 8, versículo 31. O primeiro mês. Referência: Esdras capítulo 7, versículos 8 e 9. Aliás, Esdras capítulo 8, versículos... Não, peraí. Esdras capítulo 8, versículo 31. Primeiro mês. Referência: Esdras capítulo 7, versículos 8 e 9. Capítulo 8, versículo 36. A ordem do rei. Referência: Esdras capítulo 7, versículos de 11 a 26. Província do Eufrates Oeste. Referência: Esdras capítulo 4, versículo 10. E é isso, gente. Capítulo 8 de Esdras. Deus os abençoe.